Então vocês tenham hoje a presença do Marlon aqui com a gente, o maior prazer, por favor, Marlon. Então vamos lá, mais uma tomada. Seja bem-vindo. Boa noite. A proposta de hoje é de nós falarmos a respeito de sofrimento. Não que nós espíritas tenhamos algum tipo de sofrimento, algum tipo de problema, mas assim, no caso de alguma pessoa com sofrimento, uma situação de problema, a gente pode ajudar, né? A questão do sofrimento, ela talvez seja o tema que mais mobiliza as religiões, porque sem dúvida nenhuma as pessoas, quando vivem algum estado de sofrimento, começam a procurar coisas. E a gente, na maioria das vezes, busca forças a mais, ou busca o transcendente quando estamos em estado de dor e quando a vida material não dá conta das nossas demandas, né? Agora, a perspectiva da doutrina espírita é uma perspectiva que compreende o sofrimento por um ângulo completamente diferente do qual a gente está acostumado. E dependendo da ótica como nós lemos, se transforma em algo pesado, mas dependendo da ótica como nós lemos a questão do sofrimento, se transforma num consolo. E essa linha tênue entre uma culpa ou um consolo é algo extremamente importante. Porque a postura de responsabilização que o Espiritismo traz pode fazer com que a gente se culpe pelas coisas. E a culpa, hoje em dia, é um dos principais elementos da depressão, dos quadros de ansiedade, de pânico extremamente destrutivo. Então, cabe nós fazermos uma análise melhor a respeito do sofrimento, entender de onde nascem essas questões, para entender o que nos cabe fazer com isso. E aí nós vamos precisar usar de alguns recursos da psicologia para compreendermos melhor o sofrimento e fazermos uma análise psicológica, que eu acredito que até o final a gente consiga costurar essas ideias. Então, o primeiro elemento que eu queria trazer para nós pensarmos a respeito do sofrimento, ele está na questão 132 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta sobre o objetivo da encarnação. Se todos nós reencarnamos na Terra, se nós somos criados como espíritos, por que fazer esse movimento? Porque estar na Terra parece que já é uma ideia impregnada de sofrimentos, o nascer, o morrer, a gente fala até da dor do crescimento, dos dentes que começam a nascer desde criança e que já geram mal-estar, e de um monte de situações às quais nós somos impostos. E quando olhamos para o nosso mundo, com problemas sociais, com a questão da guerra, com tantas e tantas dificuldades, há de se entender por que nós nascemos num corpo terreno, por que reencarnar. Alguns filósofos chegam à conclusão de que nós nascemos para sofrer. Há outros que dizem que viver é sofrer. Então, Allan Kardec faz essa pergunta. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta não é para sofrimento. A resposta é: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. A resposta é mais longa, mas nós vamos ficar apenas com essa frase. Com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, o objetivo da reencarnação é a evolução. Alguns evoluem um pouco mais rápido, outros evoluem um pouco mais devagar, mas fato é que o objetivo é a nossa evolução. Então, se o foco principal de estarmos na Terra é a evolução, nos faz pressupor que tudo que acontece a nós que estamos na Terra tem por finalidade a nossa evolução. Se você leva o seu filho para a escola com um contrato de aprendizagem, então tudo que vão fazer na escola tem que ter por qual objetivo? Vocês têm que interagir um pouco mais, tá? Qual que é o objetivo? Aprender. E se eles gastam 1 hora ou meia hora sequer daqueles dias sem focar no aprendizado, eles estão cometendo um equívoco. Então, até o recreio ou intervalo é uma oportunidade de aprendizado por diferentes vias, porque tudo é pensado para o aprendizado. Se Deus é um Pai perfeito, com leis perfeitas, de justiça e de bondade, então tudo que a vida nos oferece
tem que ser diferentes peças para atingir o mesmo objetivo, que é a nossa evolução. Com isso, nós rompemos com uma ideia de nascer para sofrer, embora o sofrimento possa fazer parte da nossa evolução. Eu não sei se vocês já ouviram umas pessoas mais desequilibradas da cabeça falando assim: eu devo ter tacado pedra na cruz para ter um marido como esse. Ou tinha uma louca lá na nossa casa espírita que ela dizia: eu devo ter dançado a dança do ventre em cima da mesa da Santa Ceia para passar por uma coisa como essa. Essa é uma lógica causalista que tem como perspectiva a punição. Então, eu taquei pedra na cruz, e como isso é um atentado a algo do sagrado e do divino, Deus me pune. Se você fez algo de errado, Deus vai te punir. Se você tem um marido horroroso, uma mulher horrorosa, um filho hiperativo, então é porque Deus está te punindo. Esta não é a perspectiva da doutrina espírita de punição, embora nós falemos da lei de causa e efeito. A nossa leitura ainda é muito punitiva. A lei de causa e efeito quer dizer que não existe nenhum efeito sem causa. Mas ninguém disse que a causa tem que estar no passado. Então, nós fazemos análises reducionistas. O sujeito vem sem um braço. O que a gente vai dizer? Matou alguém. Roubou, né? Se vem sem o dedo, se vem cego, porque olhou mal, porque fez não sei o quê. Numa lógica de punição. Usou mal, agora vem cego, roubou, vem sem o braço. Porque Deus é um cretino ferrando as pessoas. E tudo que você não faz dentro do que Ele gostaria que você fizesse, Ele te ferra. Isso não tem nada a ver com doutrina espírita. Porque a doutrina espírita pressupõe um Deus justo e bom. Se um bom pai, hoje, já sabe que punir seus filhos não é o melhor método educacional, quanto mais Deus. Então, esta lógica punitiva, ela foi uma lógica presente por muito tempo na Igreja Católica como forma de manipulação das pessoas, de imposição pela via do medo. Não faça nada, não pense nada, não haja nada diferente do que eu estou falando. Isso é manipulação das massas. E esta lógica de punição, como nós não mudamos a forma de pensar, nós trouxemos para a doutrina espírita. E fizemos uma leitura da lei de causa e efeito, das reencarnações, pela mesma perspectiva punitiva que existia na Igreja Católica. Mas isso não é verdade. Se o objetivo é a evolução, então a causa está lá atrás ou está lá na frente? As duas coisas. Os motes estão lá atrás, mas a causa vai estar lá. O objetivo é a evolução. Então, a questão para onde nós temos que caminhar é para frente. O fato de eu ter matado alguém na encarnação passada é o mote. Quando eu matei alguém na encarnação passada, isso delata uma atitude minha contrária à lei de Deus. Mas se eu vier com algum tipo de constrangimento porque eu matei alguém, seria punição. E o fato de eu ter matado alguém muda agora quando eu venho num corpo deficiente? A pessoa revive? Melhora? Alguém se satisfaz com o meu tipo de sofrimento? Então por que eu venho nesse estado de sofrimento? Qual é o objetivo da encarnação? Evolução. Evolução. Então você vai ter que dar um jeito de juntar nessa resposta evolução. Se eu estuprei uma pessoa na encarnação passada, ou várias pessoas, cometi muitos abortos, muitos crimes, fiz muitas coisas equivocadas, e agora eu venho num estado de grande sofrimento, o meu sofrimento não faz com que tudo que aconteceu se resolva ou se melhore ou as pessoas se transformem. Então, por que Deus faz com que eu reencarne desse jeito? Para eu me transformar. Para eu me transformar. Para eu evoluir. Porque, infelizmente, entre este caminho da consciência, ou o caminho do amor, ou o caminho da dor, qual que a gente tem mais gosto?
A gente adora o da dor, porque a gente tem um monte de missionários, um monte de exemplos, um monte de filosofias, mas a gente gosta do caminho da dor. Então veja que quando eu cometo um monte de equívocos na encarnação passada, eles só sinalizam o meu nível evolutivo. Mas o objetivo é a evolução. É algo que eu preciso aprender. E infelizmente a maioria de nós só aprende através do sofrimento. Quando eu estuprei pessoas na encarnação passada, e vocês vão ver isso em vários livros, e agora nessa encarnação eu vivo estupro, Deus está me punindo ou me ensinando? Infelizmente, quando eu estuprei pessoas na encarnação passada, eu só vou ter dimensão da dor, do sofrimento e do prejuízo que eu gerei para essas pessoas quando eu vivo essa experiência na minha própria pele. E aí, olha que interessante, eu achava que nem era tão mal, por isso fiz repetidas vezes. Mas quando eu vivo esta experiência, eu entendo o dano que eu gerei para alguém. Mas Deus não me oferece essa experiência para eu me ferrar como eu ferrei alguém, mas para eu entender quão prejudicial, quão ruim é esse tipo de atitude. E ao viver na própria pele, temos por objetivo o despertar da consciência, o despertar do espírito. Com que finalidade? Para que não volte a cometer os mesmos erros. Porque talvez, não vivendo essa experiência, eu não dou a ela o grau de importância que precisava dar. E preciso disso para o meu despertamento. Preciso disso para a minha evolução. Então veja que interessante. Talvez Deus tenha tentado outros recursos para o despertamento, não dá certo, então agora precisa disso. Vocês já viram criança no jardim de infância? Morde os coleguinhas. Aí um dia a professora finge que não viu para ter uma outra criança que deixa ele morder. A gente nunca fala que é para morder, mas quando vê um outro para morder ele, a gente finge que não viu. Aí ele vai lá e morde outra criança. A criança para de morder. Porque ela não entendia que aquela mordida doía tanto. Porque é uma delícia morder os outros. Vocês já viram como é gostoso? A gente sempre acha que o outro mordeu mais forte a gente. Ah, eu te mordi tão forte. Não, mordeu também. Mas é que quando a gente está mordendo, a gente tem uma força tão grande na mandíbula que a gente não tem noção do quanto dói no outro. E quando o outro morde, na maioria das vezes, quando alguém morde aquela criança, ela para de morder. Porque agora ela entendeu o tipo de prejuízo que gera para o outro. Mordeu por quê? Para ferrar e punir? Não, mordeu para despertar a consciência. E quando vive a experiência na própria pele, há um estado de despertamento. A lógica causalista é: você está vivendo isso porque você fez isso no passado. Mas se o passado não pode voltar, se não há como se modificar, não faz o menor sentido pensar no passado. A lógica da doutrina espírita, Carl Gustav Jung usa o termo teleologia, é lá para frente, tem um sentido, tem um motivo. Então a gente não pergunta por que eu estou sofrendo, a gente pergunta para que eu estou sofrendo. O porquê está no passado. A pergunta da doutrina espírita é para quê? O que eu preciso aprender? Qual é o sentido disso na minha vida? A que isso me incita? Qual a transformação que isso me impõe? E então o processo acontece para a nossa evolução. Faz sentido esse raciocínio para vocês? Para alguns parece que organizou, para outros desorganizou. A gente pode fazer algumas perguntas? Pode. No caso. Era você que ia Eu já perguntar. perguntei para ela. Se eu poderia fazer pergunta. Vai. A gente sofre para despertar a consciência, mas não é necessário sofrer. A Não. consciência pode ser desperta mesmo sem o sofrimento. Exato. E nesse caso, eu não sofreria. Pode ser entender dessa maneira também? Porque o objetivo é a evolução. O sofrimento vai ser o último recurso, né? Recurso. É o último recurso. Ou
quanto mais materializado nós somos, mais a gente precisa sentir na carne para. Mas hoje em dia, eu falar para alguém, você é um idiota, tem gente que acha que tá tudo bem, é um idiota, é certo. Mas quando você tem um pouco mais de sensibilidade, você não fala porque você sabe do impacto disso para a pessoa. Então a gente vai despertando um estado de consciência cada vez mais ampla. E consciência cada vez mais ampla quer dizer incluindo o outro, né, na nossa capacidade de análise. Então, aí o sofrimento ele vai diminuindo porque nós estamos entendendo o sofrimento como um método pedagógico. O sofrimento enquanto um recurso para a nossa aprendizagem. Sai o Deus punitivo e entra o Deus de justiça, de amor e de bondade, que deseja que os seus filhos evoluam, cresçam. Agora, se você escolhe o sofrimento como via de aprendizagem, ok, é o sofrimento que você vai ter como via de aprendizagem. Mas quem que escolheu o sofrimento como método pedagógico? Eu. Aí a parte triste da doutrina espírita. Porque estava tão bom culpar o marido, o filho, o trabalho, a sociedade, as pessoas, o obsessor. Não era uma delícia? Era muito bom. Aí, de repente, a doutrina espírita vai dizer que estes sofrimentos, eles estão relacionados às minhas necessidades. Se não houver a necessidade de aprendizado, não há o sofrimento. Na doutrina espírita, nós vamos separar dor e sofrimento, porque existem algumas dores que são inevitáveis. A dor da morte vai ser inevitável. A dor do crescimento vai ser inevitável. Mas o sofrimento, ele é decorrente destas nossas necessidades de aprendizagem. Quando que a gente dá valor para o dinheiro? A gente perde. A hora que não tem. Porque a hora que está sobrando, a maioria de nós não valoriza. Quando que a gente cuida da alimentação? A hora que está doente. Porque enquanto a coisa está boa, a gente vai que é uma maravilha. E aí depois tem um problema de gastrite, vai lá no médico, ele diz, olha, tem que parar com esses fast foods, com fritura, com refrigerante, aí a gente vai numa conduta maravilhosa. Para com tudo, tem uma melhora e a gente vai na linha até quando? Até ficar bom. Porque depois que fica bom é só uma batatinha frita, só um pouquinho de Coca-Cola, só um negocinho aqui, só um negocinho ali, e aí de repente a gente vai se perdendo e daqui a pouco volta a fazer os mesmos sintomas. E a gente é tão cretino que a gente já nem vai mais no médico, porque sabe que ele vai chamar atenção. A gente já vai direto pro omeprazol, que sabe que é o que ele vai receitar, vende sem receita no Brasil, lasca o omeprazol, fica tomando remédio, diminui o ketchup, a mostarda, os negocinhos, até ficar bom. Aí depois que fica bom, o que a gente faz? Mantém uma conduta de alimentação saudável, é isso que a gente faz? Não. Então, volta tudo errado. Aí um dia você vai ter uma úlcera. Aí o que foi a úlcera? Foi Deus te punindo porque você não se alimentou direito? Não. Não. A úlcera é consequência destas escolhas para te levar a um processo de aprendizagem. Porque quem faz a doença é a alma, tentando dizer que você está num caminho fora do trilho. Então nós pensamos que existem as leis divinas como um caminho. E a hora que você sai do caminho, é como se viesse o sofrimento dizendo, ei, 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 ei. E aí você volta para o trilho. E aí você sai do trilho e vem o sofrimento dizendo, ei, 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 ei. E você volta para o trilho. E assim, quanto mais você sai do trilho, maior é teu sofrimento. Quanto menos sai do trilho, menor é o sofrimento. Não fica claro isso? Aonde que tem punição nessa história? Você pode ler esse sofrimento da saída do trilho como punição, mas isso não tem a ver com a doutrina espírita. A saída do trilho é o gesto de Deus tentando te fazer andar no caminho para que você chegue à perfeição. Não é diferente? Diga. Eu tenho uma pergunta. Um exemplo. Uma pessoa que é super boazinha, que ajuda todo mundo, que se alimenta bem, que faz exercícios físicos, etc, etc. E ela adquiriu, por exemplo, uma doença, um câncer de pulmão sem nunca ter fumado. Existe, minha mãe, tem gente que tem câncer e não. Nesse caso, o sofrimento dela pode ser que não é para ajudar ela, e sim outras pessoas, ou aí também já seria uma coisa do passado, já que
aparentemente nessa vida ela era uma pessoa exemplar. Aparentemente nessa vida ela era uma pessoa exemplar, e a tua frase você já respondeu. Aparentemente, porque eu não estou falando de 4 horas. Exato. Então veja, você está falando de hábitos, não é? Está ajudando as pessoas, tem isso, tem aquilo, que são hábitos. Allan Kardec tem uma colocação muito interessante, eu não vou conseguir achar porque eu não estou com o meu livro dos Espíritos aqui. Mas ele tem uma colocação muito interessante que ele fala a respeito dos hábitos e ele diz assim: se reencarna num contexto de escravo, vai ter determinados hábitos. Se reencarnar esse mesmo espírito num contexto de senhor, vai ter outros hábitos completamente diferentes. Então hoje você vai olhar talvez os hábitos desta pessoa que parecem exemplares, porque dependeu de uma determinada educação, de um determinado contexto, de determinados elementos que trouxeram estes hábitos, mas não necessariamente é um estado desperto de consciência. Porque se existisse o estado desperto de consciência, não haveria necessidade do sofrimento. Então, por vezes, existe esse estado de sofrimento, porque tem a ver com as questões do passado que mostram que a pessoa ainda não aprendeu. Ela pode só estar num estado ameno de determinados hábitos, mas não necessariamente de despertar da consciência. E é o sofrimento que vai levar o sujeito a este patamar que transforma hábitos em estado consciencial. A gente não pode olhar a vida como tentando encontrar as respostas nisso tudo. Allan Kardec, quando está analisando a pluralidade das existências, ele tem um comentário interessante que ele vai dizer: nós deveríamos enxergar nesta vida um dia numa reencarnação. Então, numa reencarnação nós temos lá talvez 360 mil dias. E aí o que é um dia no meio de 360 mil? Nada, né? O que você está fazendo hoje que dependeu apenas das tuas escolhas de hoje? Nada, porque o país que você mora dependeu das escolhas que você fez há tantos anos, o poder ir, ouvir as pessoas, tudo está ligado ao que aconteceu e está ligado ao que vai acontecer. Então essa é a mesma lógica da reencarnação. Não há nada que você vai conseguir olhar do ser humano, compreender, interpretar olhando apenas um dia. Não há nada que você vai conseguir entender e interpretar do ser humano olhando apenas uma encarnação. Porque nós somos produtos de milhares de reencarnações com destino à perfeição. Faz sentido para vocês? Eu estou vendo uns assim pensando: meu Deus, então isso aqui, estou danado, isso aqui o que eu tenho que aprender, esse negócio outro aqui, esse negócio outro aqui. Vai fazendo uma listinha assim das coisas, né? Porque se você não enxergar quais são as tuas questões na lista de coisas da tua vida, ou Deus estava louco quando planejaram a tua encarnação, e aí está te impondo injustiças, de viver coisas que não estão dentro das tuas necessidades, ou você precisa olhar um pouco mais profundo. Qual que você prefere das hipóteses? Deus estava louco, óbvio. Dentro desse contexto, então, eu sou obrigado a reconhecer que todas as experiências que me chegam, elas têm como única finalidade o meu processo de evolução. Isso já tem um efeito terapêutico imenso, porque a gente para de reclamar, a gente para de esbravejar, para de tentar achar culpados, para de colocar coisas lá fora e começa a se perguntar: o que eu preciso aprender com essa situação? Morre o meu filho de 4 anos de idade e eu posso enlouquecer a partir disso, como muitas mães enlouquecem, ou eu posso perguntar o que Deus quer me ensinar com a morte de um filho de 4 anos de idade. Eu posso viver uma doença raríssima e pensar que o Satanás entrou na minha vida e acabou com a minha família, ou eu posso me perguntar o que Deus quer me ensinar com uma experiência dessa. Esse efeito terapêutico é transformador. E se as pessoas aprenderem a se perguntar, nós não teremos mais depressão na nossa sociedade. Porque um dos grandes dramas internos da depressão, nós podemos dizer, é a recusa ao processo de mudança.
porque eu ainda estou na tentativa de culpados, eu ainda estou em estados de insatisfação, de fechamento. E quando eu me abro para novas possibilidades de mudança, não há espaço para depressão. Marcos, eu falei uns tempos atrás aqui com a turma dessa casa, no que eu tinha fé. Não é que eu estava me questionando, eu estava me perguntando no que eu tenho fé. No que eu tenho fé? No que eu tenho fé? Eu tenho fé na imortalidade. Porque a fé na imortalidade me coloca no chão, em todas as situações, é o que você está falando. Se me acontecer algo de bom, de muito bom, eu não vou me vangloriar com aquilo, porque tudo passa. E se acontecer algo de ruim, eu sei que também tudo vai passar. Então a imortalidade me dá um parâmetro, apesar de você não ter um parâmetro para a imortalidade, de que nada dura para sempre. Sim, mas vamos devagar. Isso aí é Maria que fala, né, que tudo passa. Mas daí fica um pouco triste, assim. Não precisa ser tão triste se tudo passa. Porque daí até na hora que você está feliz já pensou, bom, mas vai passar. Mas da ser mesma realista mas pra... veja, da mesma maneira como a gente pergunta o que eu preciso aprender no sofrimento, Sim. quando as coisas dão certo, a pergunta é a mesma. Porque se o objetivo da reencarnação é a evolução, na hora que a vida está fluindo, que tudo está acontecendo, que está indo tudo maravilhoso, eu também preciso me perguntar o que Deus quer me ensinar com tudo isso. Porque também tem aprendizado. Sim, mas é isso que eu estou falando. Essa fé Dá essas certezas, né? Me dá essa certeza de que eu estou aprendendo alguma coisa com qualquer situação. Até porque nas coisas boas, se a gente não tiver esse tipo de leitura, a gente vai achar que a vida tá boa, porque a gente é maravilhoso, porque a gente é melhor que os outros, porque os outros não mereceram, que a gente merece. E daqui a pouco a gente leva um tombo bem legal para rever a vida por esse outro ângulo. Porque a gente se empolga, a gente se vangloria, a gente se torna arrogante, ou mais do que a gente ainda já é, né? No caso. Mas só né? grita. Então isso me coloca no chão. Tanto as questões positivas quanto as questões negativas, a nossa pergunta é a mesma. Porque o objetivo da reencarnação é um só, a evolução. Eu quero fazer um parênteses aqui para a gente pensar um pouco a respeito dos estudos da doutrina espírita, porque veja, uma questão como essa, eu li para vocês só 2 linhas da resposta. E a gente poderia passar a noite inteira aqui num grupo discutindo que o objetivo da minha reencarnação é evolução. Então dá para fazer uma história da minha vida e pensar, então esse tipo de pai e esse tipo de mãe tem a ver com a minha evolução. Um pai tão bom, um pai ausente, uma mãe tão boa, uma mãe grosseira, ou uma situação econômica desse jeito ou daquele jeito, um corpo desse ou daquele, tudo foi pensado para a minha evolução. Isso aí dá para ficar um mês inteiro refletindo o que isso implica o olhar na minha vida. Isso é filosofar. É a gente entender os conceitos e ir trazendo para a vida. Entendemos os conceitos e vamos trazendo para a vida. E aí alguém diz, nossa, então eu percebi que aquele pai ausente que eu tinha, ou aquela mãe positiva, ou aquele irmão assim ou assado, hoje eu entendo que me ajudaram no meu progresso, porque isso, porque aquilo. Nossa, nunca tinha parado para pensar que um pai assim ajudava desse jeito, porque o meu é igualzinho ao teu. E aí olha que coisa maravilhosa, nós estamos aplicando a doutrina espírita na nossa própria vida. Não precisa passar correndo por um monte de questões, não precisa nem saber decorado que é 132, porque eu também não estava decorando, embora eu já tenha feito essa palestra 300 vezes, a gente sabe aonde achar lá e acha o 132, mas o mais importante é eu conseguir trazer esse elemento para a minha vida, para que ele me impacte na forma de pensar, na forma de sentir e na forma de agir. Ok. Tendo em vista essa questão e a nossa necessidade de evolução, vocês têm alguma pergunta ou ficamos ok com isso aqui? São várias. São várias, mas seleciona uma das várias aí. Eu não vou fazer uma pergunta, mas só vou fazer uma colocação, que às vezes a gente recebe. Por que fala encarnação e por que fala reencarnação? No Livro dos Espíritos? Não. No geral, A gente que falamos encarnação errado, né? Porque deveríamos falar só reencarnação. Mas reencarnação aqui tá seria a primeira. Né? É porque a pergunta ali é a encarnação de por que ir para a Terra. Né? Vai para a Terra para evoluir.
Porque a gente não poderia ficar aprendendo no plano espiritual? Podia, mas ia demorar muito mais. Porque vejam que o encarnar é uma condição específica para favorecer o nosso aprendizado. Se nós estivéssemos no plano espiritual, nós levaríamos muito mais tempo para aprender as coisas que aqui estão perfeitamente organizadas. Então, encarnar, ir para o corpo de carne, tem por finalidade um contexto específico, um mundo de contingências que são perfeitamente planejadas para o aprendizado e para o desenvolvimento moral do espírito. Podemos ficar no plano espiritual aprendendo? Claro que pode. Um espírito, quando vira espírito puro, não aprende mais nada? Claro que aprende, mas ele já não precisa das contingências materiais para o seu desenvolvimento moral, porque já tem um estado de lucidez. Há espíritos que estão há muito tempo no plano espiritual e continuam no plano espiritual sem encarnar. Mas por quê? Porque estão num estado de consciência muito grande, onde conseguem no plano espiritual estudar, se dedicar, trabalhar, fazer um monte de coisas. Agora, quanto mais ou quanto menos evoluídos nós somos, menos tempo a gente passa no plano espiritual, porque a gente já vai reencarnando, porque não consegue aproveitar o tempo lá e precisa de encarnações e mais encarnações. E na medida que a gente vai se desenvolvendo, isso vai se passando, até que chega um momento que a gente não precisa mais reencarnar. Porque já consegue evoluir sem as contingências. Então, uma criança aprenderia sem ir para a escola? Aprende. Mas indo para a escola, num contexto específico, com tarefas, com quadro, com todas aquelas coisas, ele aprende mais rápido aquilo que ele também aprenderia ao longo da vida, sem ir para a escola. Faz sentido? Ok. Agora, dentro dessa lógica, então nós partimos do pressuposto, ou construímos até agora a noção, de que se o objetivo da evolução é a reencarnação, se o objetivo da reencarnação é evoluirmos, se todas as experiências de constrangimento e de sofrimento que nós passamos tem como finalidade o meu processo de desenvolvimento e nos coloca numa figura de responsabilidade, fica claro para vocês a questão da responsabilidade? Então agora a gente vai começar a se perguntar quais são os elementos dentro de mim que são o maior entrave para o nosso processo evolutivo. Porque aí a gente vai estar entendendo aonde a coisa emperra. A pergunta que nos interessa em O Livro dos Espíritos é a 913. Eu vou ler, mas depois vou fazer uma contextualização dessa pergunta para a gente voltar à resposta. Allan Kardec pergunta: dentre os vícios, qual o se pode considerar radical? 913. Quando ele fala radical, nós estamos entendendo que é o que está na raiz de todos. Dentre todos os vícios, dentre todos os problemas que nós temos na humanidade, ele está perguntando: existe um que seja a raiz de todos os demais? Por que essa pergunta é importante para a gente? Porque nós já entendemos que o sofrimento decorre das nossas escolhas equivocadas e que o sofrimento vem nos ajudando a fazer as escolhas corretas. Então ele está perguntando: existe um lugar de onde nascem todos estes desejos destas escolhas equivocadas? Porque vocês entendem que são os vícios, são as nossas escolhas equivocadas. Quando fala vício, não pensa no álcool, na droga. Vícios, pela definição de dicionário, são as nossas questões morais, são as nossas imperfeições. As imperfeições são as nossas saídas do trilho e o sofrimento é para tentar colocar a gente no trilho. Então a gente já está entendendo que toda vez que a gente sai do trilho, o sofrimento tenta colocar a gente no trilho para o nosso processo de evolução. Então ele está perguntando quais são, ou existe uma causa principal que seja a nossa saída do trilho? Está entendendo a pergunta? Existe uma que seja a principal saída do trilho? Orgulho e egoísmo. Vamos fazer uma votação? Uma briga boa. Egoísmo. Egoísmo. Temo-lo dito muitas vezes. Olha a grosseria do espírito. Tipo assim, já falando, não prestou atenção? Temo-lo dito muitas vezes. O egoísmo. Eu vou ler a resposta inteira porque é linda. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios
e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpar os outros vícios enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para este efeito, porquanto é aí que está a verdadeira chaga da humanidade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, o egoísmo é a nascente primeira da onde a gente sai do trilho. E a frase é clara: inutilmente os combatereis aos demais vícios, a vaidade, a inveja, a luxúria, qualquer outro problema que você queira colocar, se não atacardes o mal em sua raiz. Vocês entendem que isso é um livro de filosofia? É tão difícil ler Allan Kardec, porque a gente passa por uma pergunta dessa batido. A gente lê, mas não pensa, como assim? Então, a arrogância, a inveja, a gula, a violência, tudo isso tem como nascente o egoísmo? Como? A gente para pensar. E aonde então está o egoísmo na minha vida? Aqui tem alguém egoísta? Levanta a mão para eu dar uma olhada quem são os egoístas. Poucos egoístas. Como o egoísmo está relacionado com as nossas imperfeições, está na raiz e na base das nossas imperfeições. Isso é uma colocação de Allan Kardec. A gente não precisa ficar fazendo teoria, porque a teoria já está posta. A gente só precisa tentar trazer isso para a prática, para entender qual a implicação disso na nossa vida. Então ele está dizendo que por trás da vaidade há egoísmo. Por trás da inveja há egoísmo. Por trás da preguiça, da gula, da corrupção e da violência há o egoísmo. E que não adianta você ficar combatendo corrupção, não adianta você ter uma dieta equilibrada, não adianta você fazer caridade se você não atacar o mal em sua raiz, porque ele neutraliza, inclusive, as qualidades que nós temos. Gente, isso é para passar um ano inteiro estudando essa questão. Porque ele está dizendo, enquanto você não enxergar e não lidar com o egoísmo na tua vida, você está gastando tempo. Você está criando personas. Você está só formalizando novos comportamentos, mas não está fazendo transformação moral. E como começar? Vamos pensar, temos 2 horas. 25 minutos, 2 horas. Nós temos 25 minutos, qualquer coisa a gente sai e termina lá fora, ali numa parte. Mas eu quero que vocês pensem um pouco a respeito da complexidade do Livro dos Espíritos, porque é uma obra que nós valorizamos muito, pouco. A gente lê, mas não se detém na profundidade dos conceitos. Quando Allan Kardec, na questão 919, fala qual o meio prático mais eficiente de se transformar moralmente e não ser arrastado pelo mal, o que ele diz? O autodescobrimento. Mas a gente, quando alguém diz, nossa, eu sou alcoolista, o que eu faço? A gente vai falar para ir no passe, para fazer evangelho no lar e no grupo de estudo. Mas eles não falaram, faz o passe, evangelho no lar e grupo de estudo. Eles falaram só para se conhecer. E o autodescobrimento transforma as pessoas. A gente não conseguiu ainda entender isso. A gente passa batido por essas questões. Como o autodescobrimento transforma alguém? Porque a gente tem olhado para o autodescobrimento enquanto um mapeamento. Eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou invejoso. Ok, agora como que eu lido com a inveja? Eles já responderam, autodescobrimento. Como que lida com a vaidade? Autodescobrimento. Mas não, a gente vai fazer um esforço para não ser vaidoso. Se essa fosse a verdade, a resposta que os Espíritos dão, qual o meio prático que tem o homem de se transformar moralmente e não ser arrastado pelo mal? Ele ia dizer, faz o bem. E por que eles não falaram faz o bem? Se você é vaidoso, seja simples. Se você é orgulhoso, seja humilde. Se você é egoísta, seja caridoso. Por que eles não falaram isso?
E por que falar um autodescobrimento? Vocês entendem o que é um livro de filosofia? Tem que ler uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Aí você lê outros autores e você volta, você lê mais sobre autodescobrimento e volta, você lê sobre egoísmo e volta, você lê outras coisas e volta, e vai passar a vida inteira lendo o livro dos Espíritos. E quando você tiver 118 anos, você ainda vai dizer, nossa, tem tanta coisa aqui que eu não consegui entender. Porque não foi um livro escrito por uma pessoa qualquer. Foi escrito pelos grandes mensageiros de Jesus, para a regeneração da humanidade. E a gente não deveria tratar como um livro qualquer. Deveria ser um texto sagrado no sentido do ler e do reler, do pensar e do repensar. E cada vez que você lê esse negócio, fala, meu Deus, olha essa coisa aqui. Eu tenho certeza que vocês não lembram dessa história do hábito do servo e do senhor. Aí você lê de volta e fala, meu Deus, mas onde que estava isso? Onde que está isso? Tem um momento que ele vai explicar sobre a punição. Ele vai dizer, olha, o que vocês estão entendendo como punição? Porque no Evangelho diz, Deus pune, Deus pune, Deus pune. Aí tem uma questão lá no Livro dos Espíritos vai explicar, ó, isso que é punição não é a punição da igreja. Punição é assim, 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 assim. É um livro de filosofia. Quer dizer, você vai ler 10 vezes esse livro e não vai conseguir extrair tudo que tem. E precisa continuar lendo e relendo, estudando e reestudando. Convenci vocês, senão vou argumentar um pouco mais. Convenci de que tem que ler e reler. Então, dentro disso, que ele fala do autodescobrimento, né, a questão do egoísmo, então eu preciso, antes de eu ir fazer o bem, né, que isso talvez seja depois, eu tenho que identificar, então. Junto com, vamos supor. Porque senão a gente vai para uma postura cômoda, igual uma mulher louca me abordou alguns anos atrás, e ela disse, nessa encarnação eu estou aprendendo a me amar. Na próxima eu faço caridade, na outra eu penso em Deus. Porque diz amar a si, né, amar o próximo a si mesmo, amar a Deus. Então, nessa eu estou aprendendo. Não, a gente vai fazendo junto. Mas o que eu não posso fazer é achar que porque eu estou tendo um ato aparentemente caridoso, eu estou me transformando. Porque olha o que ele diz, o egoísmo neutraliza até as melhores qualidades. Ou seja, eu vou fazer caridade porque aprendi, fora da caridade não há salvação. Então eu estou fazendo caridade para usar do pobre, do favelado, do delinquente, para me salvar. É o egoísmo. Eu estou usando do pobre para me promover moralmente e assim, né? Deus dá uma olhadinha aí, né? Dá uma olhadinha, não vamos fazer pressão, mas não esquece dessa, né? Põe os olhos aí, põe aqui. Então, até as nossas melhores intenções são neutralizadas pelo egoísmo. A gente faz oração. Mas como que a gente faz oração? Mandando em Deus. Senhor, abençoa meus filhos. A gente está aqui, ó. Deus está aqui embaixo. A gente está em cima dizendo o que ele tem que fazer. O Senhor tem que abençoar fulano, abençoa Beltrano, faz isso, faz aquilo, aquele outro. Tipo, não esquece disso, não esquece daquele outro. Isso é uma oração egoísta. E a gente faz caridade de modo egoísta. E a gente vem no centro espírita de modo egoísta, porque a gente só vem enquanto está bom pra gente. Porque o dia que nos tratarem mal, a gente não volta mais e sai falando mal para todo mundo do que fizeram. E o dia que nos aperta, a gente não volta mais. E a gente dá o dinheiro que sobra, do tempo que sobra. Porque se tiver uma festa, ou se tiver uma coisa mais importante, a gente não faz. Então até as nossas melhores intenções, dizem os espíritos, são neutralizadas pelo egoísmo. Só que daí não vai pro extremo do então não vou fazer nada, né? Não, vou fazer... É o ponto de partida. Porque daí na caridade eu vou exercitar, mas eu preciso conhecer as minhas intenções. Se não conhecer em profundidade, não vai chegar a lugar nenhum. Então eu preciso entender que por trás dessas ações existem intenções silenciadas que eu preciso descobrir. Que por trás da inveja, que por trás da vaidade, que por trás dos nossos vícios, existe o egoísmo. Isso já é um grande passo de autodescobrimento. Mas acontece que a definição de egoísmo, ela gera margem para muitas outras reflexões. E a mais importante reflexão a respeito do egoísmo é qual a diferença entre egoísmo e auto-amor. Porque o pessoal que devia de se amar tem medo de dizer não e ser egoísta. E o pessoal que devia de se doar está dizendo que se ama. E por isso não faz. Entendem?
Então, é uma linha muito tênue o que é egoísmo e o que é auto-amor. Por que é uma linha muito tênue? Porque não dá para ser avaliada por fora. Vamos pegar o exemplo de um casamento, onde a gente tem uma relação de iguais e precisa tomar decisões. Eu posso querer sair do casamento por egoísmo. Porque eu quero tudo do meu jeito, e quando as coisas não são do meu jeito, eu rompo. Eu estou saindo de um casamento por uma postura egoísta. Mas eu posso sair de um casamento por auto-amor. Porque a pessoa não me considera, não me respeita, não há uma parceria, não há acréscimo, e eu prefiro sair. O que vai definir se é auto-amor ou se é egoísmo? Não é o discurso. Porque a gente vai dizer, eu entendo, daí tem um discurso bem bonito que parece de auto-amor, mas às vezes é egoísmo. Estado de consciência, por isso o autodescobrimento, por isso olhar para dentro, por isso tentar entender o que acontece conosco. Mas o elemento que eu queria trazer hoje para vocês, nesses minutos que nós temos, para a gente ampliar um pouco a ideia de egoísmo, eu disse que a gente usar um pouco do recurso da psicologia. O egoísmo nós podemos entender como o somatório de duas palavras, ego e ismo. Ego, nós já ouvimos falar, não? Quando uma pessoa diz, quem que ele pensa que é para falar assim comigo? É o ego que está gritando, não é? E ismo é uma palavra que é um sufixo, né? Que vem depois das palavras, que para algumas palavras ele caracteriza a formação de substantivos ou nome de ação. Paraquedismo, ciclismo, espiritismo, é a ação daquilo. Mas para outras palavras ele indica adoecimento, alcoolismo. Então, no tempo que a homossexualidade era considerada doença, se chamava homossexualismo. Hoje se fala homossexualidade ou transexualismo como caracterização de doença, ou transexualidade como caracterização de característica ou qualidade de. Então, o sufixo ismo, ele fala de um estado de adoecimento do ego. Então a gente precisa entender um pouquinho o que seja o ego, para daí entendermos o que seja o ego adoecido. Estão acompanhando? Porque se não acompanhar agora, já pode ir para o café, porque não vai ser até o final. Foi? O ego é a noção que eu tenho de mim mesmo. Quando vocês me perguntam, Marlon, quem você é? Eu vou dizer, eu sou um homem, eu sou extrovertido, sou psicólogo, eu tenho 36 anos. Esta noção é o ego quem tem. E se alguém me diz, ou por exemplo, se alguém tem uma atitude e eu tenho uma reação inesperada, eu vou dizer, nossa, estive fora de mim. Já ouviram as pessoas falar assim, nossa, ele ficou fora de si. Porque parece que existe uma identidade do ego e existe um mundo que a gente desconhece a nosso próprio respeito, que extrapola essa dimensão do ego. O ego é a noção que eu tenho de mim mesmo, do meu valor, da minha importância, do meu lugar no mundo. Então aquele sujeito diz com quem ele pensa que está falando, ele tem um ego que está num estado completamente alterado, que se acha melhor do que os outros, porque o outro poderia dizer, e você, com quem que você pensa que você está falando? Ou quem você pensa que você é? Né? Mas como eu estou no cargo de chefia, então eu acho que eu sou melhor do que os outros. Entende que o cargo dá uma noção de autoimportância. Então ele altera essa ideia que eu tenho a meu respeito. Se eu tenho muito dinheiro, eu sou melhor do que os outros. Se eu tenho um cargo elevado, os outros deveriam se rebaixar a mim. E aí eu digo, quem ele pensa que é? Porque afetou o ego. O ego tem a ver com a noção que eu tenho de mim mesmo. E tem a ver com as minhas buscas. No Evangelho, no capítulo sobre o amor, Lázaro vai dizer assim, a lei de amor, ele vai dizer assim, no início o homem só tem instintos. Quando nós temos só instintos, não há reflexão. Você está aqui com uma criança, a criança cai no chão, a gente não interessa, está fazendo palestra, o que está fazendo? A gente se joga e vai pegar a criança. Isso é um ato instintivo, não há reflexão. Aí depois ele diz, depurados os instintos, ele desenvolve sensações.
E é quando a gente começa a desenvolver sensação que tem problema. Porque sensações, nós temos sensações boas e temos sensações más. Vir hoje para o centro espírita, sensação boa ou sensação má? Boa. Má. Tem que sair de casa. Tava frio. Tem que andar, tem que pegar ônibus, tem que pegar o carro. São sensações más. Mas que nós passamos por essas sensações porque vamos viver uma experiência boa. Mas o sair de casa quando estava quentinho e no frio e ter que descer a escada, pegar o elevador é uma sensação má. Mas que o ego consegue administrar no dizer, vamos fazer tudo isso porque vai ser muito bom estar lá no centro espírita. Acordar cedo para trabalhar, para quem é noturno. Sensação boa ou má? Horrorosa. Hoje de manhã tocou o despertador e eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida, né? De tão cedo que estava, porque está ainda meio perdido. Mas é uma sensação horrorosa levantar e sair da cama em alguns momentos, ou para quem gosta de ficar acordado à noite. Mas daí o ego diz, ok, mas nós assumimos um compromisso. Depois vai ser bem legal, tem um cafezinho gostoso, e aí ele administra entre sensações boas e sensações más para conduzir a vida. Porque um sujeito que na hora que toca o despertador para acordar diz, eu não vou trabalhar, ele tem um ego adoecido. Mesmo não sendo prazeroso acordar para ir trabalhar, tem que levantar. Você tem um compromisso, você tem responsabilidades, você precisa desse dinheiro. E o cara que não consegue dar conta de levantar para ir trabalhar, ele tem um ego doente. Ou então tá numa depressão. É o ego adoecido. A depressão vai ser o ego adoecido. Então, na depressão, ele não consegue fazer uso destas escolhas, ele está adoecido. Entendem que um ego saudável, ele vai conseguir gerenciar a vida entre emoções positivas e emoções negativas. Um ego adoecido, ele não vai conseguir fazer esse gerenciamento. E no nosso estado de ego adoecido, a gente está procurando o quê? Sensações boas ou más? Boas. Boas. E só as boas. Então, se apertar um pouquinho mais, a comida, a gente come a comida que é mais saudável ou a comida que a gente quer? A gente come o que a gente quer. A gente deveria de ter uma alimentação pensando na manutenção do corpo. Mas a gente tem uma alimentação pensando o quê? Na satisfação, por conta dos sabores. O exercício físico e todas essas coisas é a gente tentando administrar entre sensações boas e sensações más. Então veja que quando, nessa fase de desenvolvimento do psiquismo, a hora que surgem as sensações, precisa ter um ego para administrar entre isso ou aquilo. Quando nós estamos só na fase de instintos, não tem um ego porque não tem administração psíquica. Então Freud vai dizer que o ego é a estrutura psíquica que surge para a sobrevivência do ser, para a administração da vida. E quando ele não está conseguindo administrar, ele está adoecido. Quando ele consegue administrar, ele está saudável. O que tem isso a ver com o egoísmo e com todos os nossos vícios? A hora está passando, nós temos só 10 minutos, mas a gente vai conseguir concluir, vocês acreditam? Então, vamos fazer alguns exercícios. Aonde está o ego adoecido na inveja, por exemplo? O interesse pessoal, né? Está cuidando do interesse pessoal. Quando a gente tem inveja, a gente está olhando para uma coisa que a gente acha bonito ou feio? Bonito. Mas a gente tem ou não tem? Não tem. Aí, como eu não tenho, mas eu queria ter, o que a gente faz? Diminui o outro, critica, né? Então você olha, uma moça novíssima, linda, com um senhorzinho bem caidinho, capenguinho. O que a gente pensa? É uma ótima companhia, uma pessoa madura. É isso que a gente pensa. Que sorte que ele tem, deve ser uma pessoa super agradável. É isso que a gente pensa. Credo, mas deve ser por dinheiro para ter uma mulher dessa. Porque se eu não consigo ter uma mulher dessa, ou se eu não sou uma mulher dessa, então eu preciso diminuir o outro. Você enxerga aí o ego adoecido? Porque não tenho, porque não é como eu gostaria, porque não está ao meu alcance, eu tento diminuir o outro. Aí você vê o cara do teu trabalho, que tem o mesmo salário que você, um pouquinho menos,
E aí ele compra um carro muito melhor que o seu. O que a gente diz? É uma pessoa econômica, dedicada, que se organizou na vida. É isso. É a corrupção. Se fosse, porque deve ter parcelado até a próxima encarnação para ter um carro desse. Porque se eu não tenho, se não é do meu jeito, ou como eu funciono, eu não consigo parar e dizer, fulano, como que você fez isso? Me ensina, me explica. Esse seria um ego saudável. Mas o ego adoecido vai tentar diminuir o outro para não se sentir menos. É um julgamento precipitado, ainda não se contenta e sai ainda falando aquilo que nem Para é. não se sentir menos. Porque o ego adoecido, se colocando como referência a tudo, ele tem que estar acima ou tem que estar abaixo? Ele tem que estar sempre acima. Vaidade. Vaidade é de um ego saudável ou de um ego adoecido? Vaidade, nós estamos falando de um ego adoecido. Por que vaidade tem a ver com ego adoecido? Porque o sujeito vaidoso, ele está querendo buscar uma beleza que não é sua. E diga-se de passagem, na psicologia a gente faz uma análise muito interessante, que se a gente começa a mexer, lá por dentro da vaidade vai ter um sujeito que enxerga as suas coisas feias, mas não consegue suportar as coisas feias. E aí, para compensar as coisas feias, ele se embeleza por fora. E depois que começa a enxergar o que tem dentro de si e aceitar, as coisas vão ficando estáveis. A raiva. Como raiva tem a ver com o ego adoecido? Medo de controle. Nós vamos dizer que na raiva as coisas não são como eu quero, no meu tempo. Então nós estamos ali no carro, abriu o sinal, tem um carro na sua frente, abriu o sinal. A gente já fica apreensivo. Porque a gente vai dizer, não vai andar? Porque se eu estou pronto para andar, como que ele não vai andar? Agora, se nós estamos à frente, abriu o sinal e você está mandando uma mensagem tentando resolver um problema e alguém buzina atrás, o que a gente diz? Desculpa, meu amigo, que eu estou atrapalhado aqui. Credo, não pode esperar um minuto. Porque sempre nós queremos que as coisas funcionem do meu jeito, no meu tempo. A gente aperta o elevador e ele não desce. O que a gente pensa? Alguém deve estar usando. É isso que a gente pensa? Aperta de volta. Dá vontade de você perguntar, você acha que apertando de volta vem mais rápido o elevador? Não vem mais rápido. Mas nós, numa fantasia loucura, queríamos apertar o elevador, abrir aquelas portas, sair um tapete vermelho e ter um mordomo lá dentro dizendo qual andar o senhor deseja. E daí, quando as coisas não são no meu tempo e do meu jeito, a gente fica com raiva. A gente bate nos filhos para educar? Não, a gente bate no filho porque está com raiva. E ainda vai dizer, eu falei que não era para fazer isso. Porque a raiva que me dá é, eu falei e você não fez o que eu falei. Você não me obedeceu. Você não me colocou como aspecto de centralidade, ego saudável ou adoecido. Totalmente doente. Vocês entendem a lógica? Nós estamos chamando de ego adoecido um movimento ou egoísmo, esse movimento de centralidade, quando nós nos colocamos como referência a tudo. Ressentimento, ego saudável ou adoecido? Adoecido. Porque no ressentimento eu fico pensando, ele não podia ter feito isso comigo. Aonde que eu estava com a cabeça, eu devia de ter pensado. E aí eu fico ressentindo, porque o ego não admite o ocorrido. E por não admitir o ocorrido, fica ressentindo. Indiferença, ego adoecido ou saudável? Adoecido. Porque na indiferença nós estamos vendo as pessoas que passam fome, as pessoas que morrem por falta de cuidados, nós estamos vendo a guerra e um monte de tragédias, mas o ego, como está satisfeito em si, finge que não viu. Ego doente. Então, nós vamos enxergando nas diferentes experiências da vida que eu posso conseguir abrir-me e enxergar o outro
Então, pegando o exemplo do trânsito que vocês gostaram, eu posso pensar que aquele sinal verde agora, se o sujeito não avançou, é porque ele não viu. Talvez eu possa dar uma buzinadinha para que ele veja, mas talvez eu possa esperar, porque se ele não viu é porque ele está ocupado com alguma coisa, porque ele está distraído com alguma outra coisa, e 5 segundos na vida não vai fazer diferença para ninguém. Ou eu posso pensar que as coisas têm que ser do meu tempo e no meu jeito sempre. Este sujeito que se coloca do seu tempo e do seu jeito é o egoísta. Definição do dicionário, se coloca como referência a tudo. É que é estranho a gente dizer se coloca como referência a tudo. Agora, nesses exemplos que eu dei para vocês, da vaidade, da inveja, da raiva, do ressentimento, não fica claro que nós estamos nos colocando como referência a tudo? Que a gente se coloca no centro o tempo todo? Então perceba que não adianta ficar querendo fazer caridade sem perceber o quanto eu me coloco no centro. Que não adianta eu querer me fazer simples. Então pronto, agora a gente tira os brincos, tira os casacos chique, as roupas caras para ser simples. Vai conseguir resolver? Não, porque agora eu vou me exaltar da minha simplicidade. E quando eu ver uma pessoa com casaco caro, eu vou dizer, um dia eu fui assim. Graças a Deus, hoje eu já não sou mais. Eu continuo me colocando como referência a tudo e agora me achando melhor do que as pessoas que gastam uma fortuna para se vestir bem. Porque continuei com a lógica egoísta. Continuei me colocando no centro. E aí a gente está mudando roupa, está mudando vocabulário, está fazendo trabalhinho de caridade, está fazendo algumas coisas lá fora, mas os Espíritos já nos disseram, inutilmente os combatereis, enquanto não tiverdes atacado o mal em sua raiz. Tendam todos os esforços para ele. O que nós estamos combatendo não são estes vícios. O que nós estamos combatendo é o sentimento de centralidade. Isso é o lidar com o egoísmo. Entender que eu não estou no centro do mundo, que eu não sou a referência, porque as mães estão enlouquecidas porque o filho tem que arrumar o quarto. Mas tem que arrumar o quarto por quê? Porque eu desejo um quarto arrumado. Mas se ele não deseja o quarto arrumado, por que a gente tem que fazer disso uma briga? E tem que arrumar a cama porque eu arrumo a cama. Mas todo mundo vai ter que arrumar a cama do mesmo jeito. E os casais estão brigando porque uns querem meia cortina e outros querem a cortina fechada. Porque isso, porque aquilo, porque eu só consigo enxergar as minhas próprias referências. E esse vai ser, claro que são análises mais profundas, mas esse vai ser o mesmo motivo que está por trás da depressão, da ansiedade, do pânico, do alcoolismo, da drogadição e de todos os problemas que existem na humanidade. O sentimento de centralidade. Achar que as coisas têm que ser como eu penso, do meu jeito, no meu tempo, como eu gostaria, como eu idealizo. E na medida que eu vou me tirando do centro, como é uma manifestação não egoísta, a vida vai ficando mais leve e saudável. Então, para a gente terminar, eu queria trazer na questão 917, Allan Kardec pergunta, qual o meio de destruir o egoísmo? A resposta é longa, eu não vou ter como ler para vocês, quem responde é Fenelon, mas eu quero trazer apenas uma frase importante. O egoísmo assenta na importância da personalidade. O espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade desaparece. Quando nós enxergamos a vida do alto, estas pequenas diferenças não fazem o menor sentido. Então, voltando para o exemplo do carro, eu não estou preocupado com a pessoa lá na frente, se ela está com problema.
Se ela acabou de receber um diagnóstico de câncer e por isso ela está azuretada e não sabe se vai para frente ou se vai para trás. Se ela está discutindo com o marido no carro e por isso ela não conseguiu sair a tempo. Mas quando eu sou tomado por este sentimento de personalidade, dane-se o outro, porque as coisas têm que ser do meu jeito. Mas quando eu enxergo a vida lá do alto, que diferença faz os 5 segundos do carro? E mesmo que levasse o tempo todo do sinal sair do verde para ir para o amarelo e fechar e esperar o verde de volta, que diferença faz? E quando você vê o outro que ganha mais ou o outro que ganha menos, ou o cargo que você tem, o dinheiro que você acumulou, que diferença faz quando nós olhamos isso do alto? Vamos pensar em questões mais constrangedoras. O abandono de um amigo, a rejeição de uma pessoa, o constrangimento que a vida possa nos oferecer. Que diferença faz isso quando a gente olha lá do alto? Uma traição. A traição, ela fere o ego. Ele não podia ter feito isso comigo. Olha o eu reizinho, eu lá em cima como um príncipe que antigamente dizia, manda matar essa gente. Agora não dá para mandar matar. Tinha que descer eu do pedestal para dizer sim. Se esse casamento não deu certo, existe a contribuição do outro, existe a minha contribuição. E agora já aprendi no Livro dos Espíritos que o objetivo é evolução. Estou eu aqui me perguntando o que eu preciso aprender com isso e bola para frente. Agora o sujeito egoísta, que se coloca como referência a tudo, vai passar a vida inteira falando mal daquela pessoa. Mas quando a gente olha na esteira das milhares de reencarnações que nós temos, qual é o impacto de uma traição em uma vida, no meio de milhares de tantas outras vidas? Nada. A vida material só torna-se dolorosa para o ego quando nós olhamos daqui de baixo. E as nossas dores, os constrangimentos, as humilhações, elas parecem imensas quando nós olhamos de baixo. Mas o convite da doutrina espírita não é de uma análise materialista, é de uma filosofia espiritualista, de olharmos de cima. E quando nós enxergamos a vida lá do alto, como dizem os espíritos, o sentimento de personalidade desaparece. Você não é tão importante. Eu não sou tão importante. Mas não é num sentido pejorativo, é num sentido de reconhecimento de que estamos todos no mesmo barco. E que as nossas diferenças em termos reencarnatórios são diferenças nenhuma. Que o nosso conhecimento, que a nossa experiência nas milhares de reencarnações faz diferença nenhuma. E aí, gosto de lembrar do exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Num primeiro momento perguntaram para ela, Madre, tem menos pobres na rua do que quando a senhora começou a trabalhar? Olha que pergunta ofensiva, tipo, a senhora é importante? E ela diz, eu não sei, meu filho, porque não contamos antes de começar a trabalhar. E não vamos parar para contar agora. Mas uma coisa eu te garanto, todos que morreram em nossos braços, morreram em paz e com dignidade. Olha o sentimento de importância. Não interessa se vai fazer grande diferença para a humanidade ou se não vai. Interessa que estas pessoas que morreram em nossos braços morreram com amor. Mas o melhor exemplo de equilíbrio egóico que Madre Teresa de Calcutá nos proporciona é quando ela diz, o nosso trabalho é apenas uma gota no oceano, mas o oceano não seria o mesmo sem essa gota. Olha que interessante, o oceano vai continuar o mesmo, e a vida vai continuar a mesma, e os nossos filhos vão continuar os mesmos, Deus tem recursos para cuidar de todo mundo, e o centro espírita vai continuar existindo, e tudo vai continuar acontecendo, porque Deus tem recurso para tudo. Allan Kardec perguntou, e se eu me recusasse o trabalho? O que os espíritos respondem? Arrumaria outro. Ninguém é substituído. Arrumaria outro. E fica tudo bem. Eu acho que ele ficou constrangido naquela hora. Porque a gente fica constrangido numa resposta dessa. Então vai tudo continuar acontecendo, porque Deus é todo poderoso, Ele tem recurso para tudo. O oceano continua o mesmo sem você, mas ele não seria o mesmo sem a sua contribuição. E isso é o equilíbrio do ego. Não é se colocar abaixo, não é se depreciar, não é ser menos, não é ter importância. É reconhecer
a sua própria beleza, o seu lugar e o seu valor, mas que não está acima de ninguém e nem abaixo de ninguém. Esse é o ego equilibrado, que reconhece o seu valor, a sua beleza, o que pode oferecer para o mundo, o que pode contribuir, mas é uma beleza que não está nem acima e nem abaixo de ninguém. Porque se você se colocar abaixo é um ego adoecido, se colocar acima é um ego adoecido. O nosso equilíbrio está no sentimento de humanidade, de nos reconhecermos todos como irmãos, uns ao lado dos outros.